Boa noite, gente. Eu sou a Ana, sou engenheira de Machine Learning aqui na Nubank. Antes de começar, eu vou me descrever rapidinho, para que todos possam imaginar como eu sou, enfim. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto, com franja, estou usando um moletom roxinho, e estou com o mesmo fundo que os nossos amigos de Building Nu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode colocar modelos em tempo real no mundo real, né? Modelos em produção. A gente tem alguns desafios bem específicos desse tipo de modelo e a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias para conseguir contornar esses desafios e fazer modelos que sejam robustos e confiáveis e que estejam entregando valor, tomando decisões para a gente, impactando nossos usuários. E aí, até conectando com a palestra que o Renato acabou de dar para a gente, essa seria como se fosse algo mais focado numa etapa de produtização que existe dentro da entrega contínua do CD4ML. E antes de qualquer coisa, né, acho que a gente precisa entender o que é um modelo em tempo real. A gente tem duas definições possíveis. A mais comum, que a gente conhece mais, é que o modelo é um modelo que faz predições em tempo real. Então, é um modelo que você já treinou com o seu dataset de treino, validou, fez otimização de parâmetros, tudo isso, e então você tem um arquivo que é o seu modelo com os parâmetros otimizados, e você pode usar isso para fazer predições dentro de um microserviço, por exemplo. Agora melhorou. Tá. E a outra possibilidade é a gente ter um modelo que faça aprendizado em tempo real. Isso é bem mais raro, né, de a gente ver na indústria, mas a ideia seria um modelo que vai recebendo dados novos e usa esses dados para treinamento. Enquanto ele está em produção, ele vai ajustando os parâmetros dele e mudando de comportamento. Aqui a gente vai falar de modelos que fazem predição em tempo real. Bom, então tá. Vamos falar sobre por que usar esses modelos, né? É bem comum a gente já ter, se a gente está numa empresa que já tem um pouquinho de uso de machine learning, a gente já ter toda uma infraestrutura voltada para modelos em batch. Isso é mais comum. Então, por que que eu deixaria de usar essa infra para usar um modelo em tempo real, né? Existem alguns casos em que é um requisito do problema que a predição seja feita em tempo real. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem no nosso app uma área em que o usuário pode escrever, abrir um chat, escrever uma mensagem com alguma dúvida, algum problema que ele queira compartilhar, e aí o nosso modelo pode entrar nesse momento, recebendo essa mensagem e classificando essa mensagem entre possíveis tipos, né, possíveis temas daquela mensagem. Então, por exemplo, o usuário escreveu uma coisa, a gente classifica como se fosse algo sobre investimentos, sobre cartão de crédito, sobre a conta. E aí, a partir disso, a gente pode tomar uma decisão, seja de redirecionar o usuário para uma outra tela, ou de redirecionar o usuário para uma conversa com uma pessoa atendente especialista. Então, esse é um cenário em que a gente teria, né, um chat e um modelo, um microserviço que cuidaria dessa interação do chat e um modelo por trás disso, fazendo predições e ajudando a tomar decisões. Então, tendo isso como exemplo, tendo esse caso como exemplo, a gente pode, então, generalizar algumas situações em que é requisito usar um modelo em tempo real, ou é pelo menos bem mais interessante. A primeira situação, a gente acabou de ver aqui, em alguns casos melhora muito a experiência do usuário, a gente usar um modelo em tempo real, né? Nesse caso do chat, por exemplo, a gente tem uma resposta instantânea, uma resposta síncrona, pode aumentar o engajamento, a retenção, melhorar diversas métricas de negócio.
Por outro lado, além disso, né, ainda pensando em experiência do usuário, a gente pode ter alguns casos em que é interessante o modelo ser embarcado, ou seja, é interessante que o modelo rode diretamente dentro do celular do usuário. Um caso que poderia se encaixar nisso, né, é a gente ter, por exemplo, um app que a gente quer que funcione totalmente offline, a gente quer que continue funcionando se o usuário está sem sinal, sem nenhuma conexão à internet, a gente quer que ele continue podendo usar o modelo que está dentro do nosso app, que poderia ser, por exemplo, um modelo de tradução. O usuário pode tirar foto de uma coisa que está escrita em algum idioma e esse app traduziria. Essa é uma situação em que a gente poderia ter o modelo embarcado. Uma outra situação em que é interessante a gente usar modelos em tempo real é quando a gente quer usar, quer ter mais flexibilidade, mais liberdade para usar features mais recentes, né? Aqui eu chamo de features dinâmicas, seriam features que não estariam ainda disponíveis no Data Lake ou numa Feature Store, são features muito recentes. No nosso caso do chat, por exemplo, é um texto que o usuário acabou de escrever. Ele só está disponível se a gente trouxer ele diretamente através da requisição e processar a predição ali na hora. Um outro caso, né, em que a gente pode, né, em que a gente precisaria realmente usar modelos em modelo em tempo real, quando a gente nem imagina quais são todos os possíveis inputs que aquele modelo pode receber. Então, o conjunto de possíveis inputs é muito grande ou ele nem é conhecido. Aqui se encaixa de novo o caso do nosso chat, né? A gente não tem como imaginar quais são todos os textos que os usuários vão enviar para já pré-computar em batch predições. Então, existem casos em que a gente precisa que o modelo processe tudo na hora. E, por fim, aí comparando com o modelo em batch, né? O modelo em tempo real ele pode ter um processamento mais eficiente. Quando a gente tem um modelo que é em batch, a gente, a cada dado intervalo de tempo, né, de 3, 6 horas, 12 horas, a gente computa todas as predições possíveis para todos os casos possíveis daquele modelo e deixa armazenado em alguma tabela que pode ser consumida. Mas pode acontecer de a gente não precisar de todas aquelas predições. Então, uma vantagem, né, do modelo em tempo real é que a gente computa uma predição só quando ela for ser utilizada, só quando ela for requisitada. Então, tá. Acho que a gente ficou convencido, né, de que pode ser bem interessante usar um modelo real-time. E, a partir disso, a gente pode pensar, então, em o que a gente precisa para fazer um deploy. Vamos, né, imaginar que a gente já pensou em modelagem, como vai ser a nossa abordagem de modelagem, a gente está agora pensando em deploy. Eu já tenho um modelo treinado, salvei ele num pickle de Python, e aí eu tenho aqui, em menos de 10 linhas de Python, eu consigo construir uma API, ela consegue, né, ter um endpoint que dá, eu dando um input para ela, ela me retorna uma predição. É super simples. Será que acabou aí? Claro que não, né? Então, a gente tem que pensar em alguns desafios específicos, de quando a gente quer que esse deploy seja robusto, que ele seja seguro, que ele não falhe em produção, que a gente quer diminuir a quantidade de bugs. E aí eu vou abordar duas coisas que a gente pode pensar para fazer esse deploy mais robusto. Primeiro é uma pipeline em tempo real, e o segundo é que esse modelo precisa ter uma inferência rápida, né? A gente está falando em tempo real, a gente quer que o usuário tenha a nossa predição ali na ordem de microsegundos, então é disso que a gente está pensando. Bom, pensando primeiro nessa pipeline real-time, a gente, na verdade, está pensando em como a gente pode preparar todas as features que o modelo precisa para, então, enviar para ele. Isso pode ser simples ou complexo, depende das features que você escolheu para o seu modelo, né?
O primeiro ponto que a gente tem é que, dependendo do que o seu modelo tem como feature, essas features podem vir de diversas fontes. Então, voltando ali para o nosso caso do chat, da mensagem que o usuário envia, que a gente classifica, no caso mais simples, a nossa única feature seria o texto. E esse texto poderia ser enviado no payload da requisição. Isso já resolveria todos os nossos problemas. Seria um caso relativamente simples. Mas eu posso querer enriquecer o meu modelo, eu posso querer ter mais features nele, né? Eu posso, por exemplo, querer adicionar uma feature que me fala qual foi o produto que o meu usuário mais usou nos últimos 30 dias. Isso seria uma feature histórica, né? Seria uma feature, então, que, em geral, ela é um pouco mais cara de ser computada. Idealmente, ela já estaria pré-computada em batch e estaria armazenada em alguma feature store. Então, features desse tipo, a gente precisaria coletar de outro lugar. Então, aí a gente já tem duas fontes diferentes. Agora, vamos imaginar que eu quero enriquecer mais ainda o meu modelo e eu quero colocar uma outra feature que fala quais telas o usuário entrou nos últimos 5 minutos, por exemplo, 10 minutos. Algo muito recente, que pode ajudar a gente a entender o que ele quis, por que ele quis abrir o chat para perguntar algo. E aí essas features, elas são muito recentes, elas não estão em nenhum lugar ainda, elas não estão no Data Lake, elas precisam chegar para a gente através de eventos, que são disparados, por exemplo, toda vez que o usuário visualizar uma tela. E aí a gente pode consumir esses eventos por streaming. Então, imagina que, à medida que a gente quer incluir novas features, a gente pode ter que coletar dados de mais lugares, tá? E a nossa pipeline precisa fazer todas essas consultas, combinar todas essas features para enviar para o modelo. O segundo ponto que a gente tem aqui, a gente tem, na verdade, normalmente duas pipelines. Em geral, elas estão separadas, né? A pipeline de batch, que é a pipeline que a gente usa para processar features em batch e também para treinar o modelo. E a gente tem uma outra pipeline que é de streaming, que é a pipeline que tem os eventos, é a pipeline que você está usando só no tempo de predição. Essas pipelines, elas precisam ser equivalentes. Idealmente, na verdade, elas deveriam usar a mesma base de código, né? Deveriam usar as mesmas funções, as mesmas transformações. Aí é um lugar que pode ocorrer a introdução de bugs, por exemplo, se você tem duas pipelines separadas. Então, tem acontecido, né, de algumas empresas tentarem unificar essas pipelines para que todas as features passem pelo mesmo código, assim a gente garante que todas vão passar pelas mesmas transformações, tanto em treino quanto em predição. Tá, a gente já considerou, né, o que a gente precisa prestar atenção na hora de construir as features para o modelo. E aí tem o segundo ponto que a gente tinha pensado ali, que é como a gente vai fazer o modelo ser rápido o suficiente, como a gente diminui a latência das predições. Isso é uma coisa bem importante, né, porque um modelo, se você for pensar talvez num modelo, numa rede neural relativamente grande, a latência dela pode chegar, assim, a 1 segundo, num caso muito ruim, algo do tipo, ou, enfim, muitos centenas de milissegundos. E o ideal para a gente é que a nossa latência esteja na ordem ali das dezenas de milissegundos, algo do tipo. Então, a gente tem duas abordagens possíveis para tentar diminuir a latência do nosso modelo. Primeiro, a gente pode usar hardware mais potente, né, em outras palavras, aumentar a máquina, né? Isso não é muito escalável, né? Nesse caso, a gente está tentando escalar verticalmente, a gente está tentando usar máquinas mais fortes, uma hora isso acaba, uma hora a gente pode já estar na máquina mais forte que existe e não ter resolvido o nosso problema. Isso também pode trazer mais complexidade, se a gente imaginar, por exemplo, que você está usando um modelo tão grande que você precise fazer predição usando uma GPU, e além disso, o seu modelo é tão grande
que a predição tem que ser feita em mais de uma GPU, porque ele não cabe em uma GPU só. E aí você estaria num cenário de predição distribuída, usando GPU, e quem vai manter tudo isso, quem vai gerenciar tudo isso, então é uma abordagem mais difícil. Uma abordagem que faz sentido é a gente tornar os modelos mais leves, né? Isso é mais fácil de escalar, então se o seu modelo é leve, você pode pensar em usá-lo como um microserviço mesmo, escalar isso horizontalmente, para que a gente possa responder mais requisições de forma paralelizada. Isso também traz melhor custo-benefício, né? A gente vai economizar com os recursos computacionais. Então, bom, pensando que eu quero ter um modelo mais leve, a gente pode testar algumas formas de comprimir modelos. Existem muitas formas, eu trouxe aqui 3 formas. A primeira delas é o pruning, que significa poda, então é algo que faz alusão à árvore, enfim, é um negócio que é uma técnica que a gente pode aplicar tanto em modelos de árvore, quanto em modelos de redes neurais, de deep learning. E a ideia do pruning é que a gente vai buscar parâmetros que de alguma forma estejam redundantes, que não estejam sendo utilizados na predição. A ideia por trás disso é que quando a gente tem uma árvore ou uma rede neural, é como se houvessem vários submodelos e a gente consegue encontrar só um submodelo que é suficiente dentro desse modelo. Então, no pruning é como se a gente fosse zerar vários parâmetros, cortar várias conexões, e isso torna o nosso modelo mais leve, porque a gente aí fica com menos parâmetros. A segunda forma, né, que eu trouxe aqui de tornar modelos mais leves é fazer knowledge distillation. O knowledge distillation, ele basicamente consiste em você ter um modelo que é pequeno, que é bem leve, e esse modelo ele vai aprender a replicar o comportamento de um modelo grande, original. E, bom, isso é algo que você pode implementar do zero, se você tiver interesse, enfim, mas, normalmente, né, para arquiteturas que são bem conhecidas e bem utilizadas, como a BERT, que é um modelo de processamento de linguagem natural, já existem bibliotecas que têm as versões destiladas. Então, no caso da BERT, tem a DistilBERT, que é 40% menor, e ela está disponível já numa biblioteca da Hugging Face, que é uma comunidade focada em NLP. E a terceira forma que a gente trouxe aqui de comprimir modelos se chama quantização, quantization. A ideia aqui, normalmente a gente faz isso depois de já ter um modelo treinado, é a gente pegar os parâmetros do modelo e diminuir a precisão dos parâmetros. Então, normalmente a gente tem os parâmetros que estão em float de 32 bits, em alguns casos pode até estar com 64, e a gente pode diminuir a precisão para até inteiros de 8 bits. Nesse caso, a gente ficaria com um modelo 4 vezes menor, e aí, enfim, tudo isso a gente faz avaliando qual é o impacto na performance do modelo, e em muitos casos é suficiente, né, avaliando os trade-offs. E é interessante a gente ver também que são técnicas bem relativamente acessíveis, tanto pruning quanto quantization tem módulos que estão disponíveis no TensorFlow e no PyTorch, então dá para testar, dá para ver o que acontece. E aí, bom, ainda falando de compressão de modelos, é algo que pode parecer estranho, mas é algo que é usado na indústria, então eu trouxe um caso de uso aqui, de uma equipe de engenharia que combinou várias técnicas de compressão, basicamente eles combinaram o uso de um modelo destilado com quantização, e fazendo vários experimentos, testando vários cenários, eles conseguiram diminuir a latência do modelo 30 vezes. Eles estão aqui considerando a mediana da latência, enfim, inicialmente usando o modelo grande, o BERT maior de todas, que é o cenário 1, o mais da esquerda, a latência era de cerca de 300 milissegundos, e aí aplicando, né, várias técnicas de compressão,
eles conseguiram chegar numa latência de 10 milissegundos. Isso é basicamente um caso para mostrar que, dependendo do seu caso de uso, pode sim ter utilidade, né? Pensar em compressão de modelos, fazer experimentos com isso. Bom, agora, juntando de novo tudo que a gente viu, para a gente pensar como as coisas se conectam, né? Vamos pensar, lembrando dos casos em que modelos em tempo real podem ser úteis, podem ser importantes. A gente viu que eles podem melhorar a experiência do usuário. A gente viu que usando modelos em tempo real a gente fica muito mais liberdade, flexibilidade para escolher as features. E por fim a gente pode ter mais eficiência no uso de recursos, né? Com aquela ideia de que a gente só vai rodar a predição quando a gente precisar usá-la. E além disso, né, a gente viu que para a gente conseguir fazer um deployment que seja robusto e que seja escalável, a gente precisa de pelo menos essas duas coisas, que é, primeiro, uma pipeline que prepare as nossas features, e segundo, um modelo que faça inferência rápida. E aí a gente vê algumas formas de conseguir isso. Era isso que eu trouxe hoje, gente. Opa, perfeito, Ana. Foi ótima apresentação. Deu para aprender muito, principalmente de técnicas para diminuir a complexidade dos modelos, mas possivelmente sem afetar a qualidade das predições. Acho que deve ter várias áreas de estudo focadas só nisso, né? Vários artigos. O pessoal também, eu acho que o chat gostou, o pessoal que está assistindo também adorou a apresentação. A gente tem 3 perguntas aqui no Q&A e lembrando, pessoal, se vocês também tiverem outras dúvidas da apresentação, e não só da apresentação, mas relacionadas a modelos em tempo real, fiquem super à vontade para mandar aqui na sessão de Q&A, que eu vou ler aqui as perguntas para Ana. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui é do, desculpa se eu estiver pronunciando errado, mas acho que é Wilber. É, e ele pergunta: como vocês lidam com desvio de dados entre treinamento e predição? Training Serving Data Skill. Vocês unificam os pipelines? Tá, bom, acho que outras pessoas podem falar aqui especificamente do Nubank também, mas a gente não necessariamente precisa unificar as pipelines, mas é importante a gente monitorar a distribuição, né, dos dados que a gente está tendo em produção. Então, a gente pode setar alarmes para acompanhar o quanto ela está desviando do que a gente esperava, e é dessa forma que a gente entende, né, se a gente está tendo muito skill ou não. Entendido. O, o André, ele pergunta aqui: no caso de modelagem em tempo real, como vocês fazem um rollback caso o modelo novo não tiver a performance desejada? Utiliza a última que estava em produção? E se houver uma mudança na distribuição dos dados? Eu acho que isso tudo entra na forma que você vai pensar na sua pipeline de CI, né? O Renato até comentou sobre como seria, né, delivery contínuo para machine learning. A ideia é que a gente consiga, sim, fazer rollback, mas que a gente possa ter também um fallback em produção. Então, por exemplo, o seu modelo pode fazer predições, mas se por algum motivo ele estiver demorando muito, ele estiver dando timeout, a gente tem uma outra forma de dar uma resposta para o usuário que não use machine learning. E eu não lembro a outra parte da pergunta. Eram várias perguntas em uma. Aqui, ó. Como fazer o rollback? Se utiliza a última versão que estava em produção, que eu acho que foi isso que você respondeu, né? Que tem uma versão meio que de backup para não ficar sem predição nenhuma. Acho que é basicamente isso. Ele pergunta aqui, ó. Como vocês fazem o rollback? Utiliza a última versão que estava em produção e se houver alguma mudança na distribuição dos dados? Não, Beleza. Hum, é isso. pode falar. A ideia da distribuição é a mesma ideia anterior, a gente acompanhar, monitorar as distribuições e basicamente isso. É. Show. Vou passar para a próxima.
Uhum. A pergunta aqui do Levi, que é: como podemos reduzir a complexidade de manutenção das N pipelines de dados, esquemas e arquiteturas de ingestão de dados? Pensando quando o modelo tem como fonte de dados de várias empresas, algumas são event-driven, outras a gente recebe em batch. Como que reduz, como que, na verdade, gerencia todas essas fontes de dados? E ele até comenta aqui, se vale a pena uma camada anticorrupção, por exemplo, e um ponto de ingestão único dos dados. Eu acho que, no geral, então, como gerenciar, tipo, várias fontes de dados chegando para o modelo, algumas real-time, algumas em batch, algumas de fontes duvidosas. Sim. É, Bom, idealmente a gente não deveria precisar fazer isso na hora da predição, né? Porque poderia ser custoso também, mas a gente deveria sim ter várias, né, governança para data quality e tudo mais, e ter, sim, se a gente está pensando no data lake, a gente teria uma camada mais crua e a gente teria uma camada que tem mais validações que já é curada, digamos, e isso já ajudaria. Boa. A gente tem aqui uma pergunta do Jean, que é: como vocês trabalham com cenários de teste A/B em diferentes modelos real-time em produção, mas que usam dados diferentes, possivelmente de fontes diferentes? Tá. Bom, eu acho que o importante nesse caso, né, se a gente está trabalhando com um teste A/B, é a gente definir a métrica que a gente vai usar para comparar os modelos e eu acredito que não tenha impacto eles usarem dados diferentes, né? A gente pode, antes de botar eles no teste A/B, entender na etapa de modelagem se esses dados realmente trazem melhor performance para o modelo e depois validar isso no teste. Entendido. E aqui a gente também tem uma pergunta aqui do Caio, que é: Ana, como funciona o handoff de código entre cientista de dados e machine learning engineers no momento da produtização? Mais especificamente, quando estamos interessados em realizar um predict eficiente que não impacte o usuário em latência, por qual frente atacamos o problema primeiro? Vocês normalmente tentam simplificar a modelagem, então distillation, aquele quantization, acho que é o nome, ou atacar pelas soluções de infraestrutura? Tá. Eu acho que aí, nesse caso, depende bastante do problema que você quer resolver e depende de como está a sua equipe. Não é sempre que você vai ter na squad o cientista e o machine learning engineer, pode ter um overlap ali de tarefas. Então, né, supondo que a gente tenha, assim, o cientista e o machine learning engineer, o ideal é a gente trabalhar junto desde o começo, porque isso vai trazer restrições, algumas restrições para modelagem que a gente tem que pensar desde o começo, para não ter que voltar muito na modelagem. Então, seria essa a ideia. Entendido. Bom, acho que a gente está chegando perto do limite aqui do tempo do webinar, então queria agradecer muito também a participação, Ana. Foi excelente a palestra. Muitíssimo obrigado também por responder aqui as perguntas do pessoal. E também, muitíssimo obrigado novamente ao Renato por ter aceitado o nosso convite e também a Ana também por ter aceitado o nosso convite. As duas palestras foram espetaculares, eu aprendi muito e imagino que todo mundo também. E eu acho que eu vou compartilhar aqui os resultados da enquete. Então, tem bastante gente aqui que está pela primeira vez, quase metade das pessoas. Então, espero que todos vocês tenham gostado do nosso evento. E a gente espera vocês nas próximas edições. Então é isso. Muitíssimo obrigado, pessoal. Então não deixem de acompanhar o LinkedIn do Nubank para ver os nossos próximos eventos. Então é isso. Muitíssimo obrigado, pessoal. Uma boa noite aí para vocês. Tchau, tchau.